Apocalipse, capítulo 1. Obrigado, Marcelo. Apocalipse, capítulo de número 1. Nós estaremos meditando no versículo de número 6. Mas nós leremos do 4 até o 6 para termos a contextualização para aqueles irmãos que estão nos visitando. Eu posso entender o assunto que nós estamos tratando. Todos acharam? Apocalipse, capítulo de número 1, versículos 4 ao 6. Diz assim a palavra de Deus. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nesse momento nós humildemente oramos ao Senhor uma vez mais nesta noite. Com muito temor e tremor no nosso coração, nós invocamos o teu nome, pedimos ao Senhor que fale conosco, que o Senhor nos instrua, nos capacite e que possamos aprender um pouco mais com o teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Nós necessitamos da tua direção, de ouvir a sua voz. Esse é o nosso pedido, a nossa humilde oração que te fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Nós estamos fazendo a exposição da carta do apóstolo João, a carta do Apocalipse. E Deus nos deu a graça de chegar até o versículo 6. Estamos estudando versículo por versículo e tem sido uma grande bênção aprender a palavra do Senhor. Desde do versículo 4, o versículo que nós iniciamos a nossa leitura, nós estamos tratando o tema geral nessa perícope, nessa passagem do 4 ao 6, do tema a doxologia do reino. Esse é o tema que nós estamos tratando. Doxologia do reino é a expressão de louvor que exalta a Deus por quem Ele é e pelo governo soberano que Deus exerce como Rei Supremo do universo. Doxologia do reino, esse tema que nós estamos tratando, é quando a igreja reconhece, celebra e proclama a Cristo como o seu Rei, como o seu Senhor, o Cristo que reina, que o seu domínio é eterno e que toda a glória lhe pertence. Isso é a doxologia do reino de Deus. Ao chegarmos ao final do versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, João não está apenas descrevendo quem é Cristo. Ele está conduzindo a igreja ao ápice dessa pequena passagem, que é o versículo 6, ao qual nós estaremos meditando. O apóstolo João,
apresenta três verdades fundamentais no versículo 5, o versículo anterior. Cristo é a fiel testemunha. Isso significa que tudo o que Cristo revelou sobre Deus, Pai, sobre o pecado, sobre o juízo, sobre a ira de Deus, sobre a salvação, sobre a graça soberana, é absolutamente verdadeiro. Ele é a fiel testemunha. A segunda verdade é que ele é o primogênito dentre os mortos. O versículo 5 traz ainda essa verdade. Ele é o primeiro em supremacia na nova criação. Aquele que venceu a morte e garantiu a ressurreição ao seu povo, a todo aquele que crê. E a terceira verdade é que ele é o príncipe dos reis da terra. Jesus é o príncipe dos reis da terra. Mesmo que Roma, no tempo do apóstolo João, em que o apóstolo João escreveu esta carta, livro de Apocalipse, mesmo que o Império Romano estivesse dominando o mundo daquela época e parecesse dominar o mundo inteiro, o verdadeiro rei já estava entronizado. O verdadeiro rei é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o rei da terra, do universo, de tudo que existe. Mas João, ele não para na descrição da glória de Cristo, exaltando a Cristo. O versículo 5 exalta a Cristo e o Evangelho. João não para aí. Ele prossegue não só na teologia, mas ele segue também na doxologia. Doxologia, como eu já falei, é uma palavra de glória, uma palavra de louvor. E depois de declarar quem Cristo é e o que ele fez na cruz do Calvário, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, segundo as palavras do próprio apóstolo João, o apóstolo então passa naturalmente para o resultado da obra de Cristo. E é exatamente isso, o resultado da obra de Cristo, que nós encontramos no versículo 6. É o versículo que nós estaremos meditando aqui nessa noite. Porque a obra de Cristo não apenas nos livra do pecado, ela faz isso. Ela nos purifica, ela nos limpa. A obra que Cristo realizou na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado, absolutamente todo pecado. Mas a obra de Cristo não faz só isso. A obra de Cristo na cruz do Calvário, ela redefine quem nós somos diante de Deus. No contexto histórico da passagem e o contexto histórico geral da Escritura, nós estávamos perdidos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa é a condição que todo homem se encontra. Mas quando nós tivemos um encontro com Cristo, e cremos em Cristo e fomos salvos por Ele, Ele lavou os nossos pecados, nos purificou dos nossos pecados, Ele nos redefiniu agora. Ele trouxe uma nova definição para as nossas vidas. E no contexto histórico do livro de Apocalipse, isso era profundamente significativo. Os cristãos do primeiro século, a igreja antiga, a igreja dos apóstolos, os cristãos naquele período eram desprezados pelo Império Romano. Os cristãos do primeiro século não tinham poder político. Eles não tinham influência na sociedade, influência social. Eles eram perseguidos, maltratados e tratados como insignificantes. Esses eram os cristãos no período em que o apóstolo João escreve a carta do Apocalipse.
Mas João, ao escrever esses versículos tão sublimes, é como se João pegasse cada cristão daquela época e da nossa época agora e levantasse os olhos da igreja para que olhasse para a glória de Cristo. Não olhasse somente para as circunstâncias. Não olhasse somente para o Império Romano, que estava dominando e mandando os cristãos para o Coliseu para morrerem tragados pelos leões. O apóstolo João levanta os olhos da igreja para que eles possam olhar para a essência do cristianismo, para olharem para o próprio Cristo. E com essas palavras, quando o apóstolo João escreve que aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, ele está querendo fazer com que aqueles cristãos que estavam sofrendo, sendo perseguidos e estavam sendo maltratados, recebessem então uma palavra de ânimo, uma palavra pastoral, uma palavra amorosa, uma palavra edificante, para que eles pudessem não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Cristo e trazer uma mensagem da seguinte forma: vocês, igreja amada e perseguida, podem parecer fracos diante do Império Romano, mas diante de Deus, diante do Criador dos céus e da terra, que comanda todas as coisas, vocês foram feitos reino e sacerdotes. E aí ele entra no versículo 6. A cruz não apenas perdoa pecados, a cruz constitui um povo, o povo de Deus. Portanto, ao entrarmos no versículo 6, veremos duas grandes verdades. Essas verdades influenciam diretamente a obra redentora de Cristo. A primeira verdade, a nossa nova identidade. Antes éramos inimigos de Deus. Antes estávamos afastados de Deus por causa do pecado. Agora não. Agora que cremos em Cristo, temos uma nova identidade. É o que veremos. Nós fomos feito reino e sacerdote para Deus. E a segunda verdade, que é no final do versículo, é o propósito final dessa redenção. O propósito final é que toda a glória e todo domínio pertencem a Cristo para todo sempre. E é isso que o apóstolo João começa a revelar no versículo de número 6. Volte seus olhos novamente para o versículo 6. O apóstolo João escreve: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. O ponto 3, dando sequência à doxologia do reino, eu dividi ele em 3 pontos, esse é o ponto final. O ponto 3 dessa perícope, do versículo 4 ao 6, eu coloquei o seguinte tema. Ponto 3, para aqueles que estão anotando. Nossa identidade, reino e sacerdotes. Essa é a nossa identidade. Reino e sacerdotes. João apresenta 3 grandes verdades nestes versículos. E é o que nós vamos meditar aqui, nessas verdades. Cristo nos fez reino, é a primeira verdade que nós identificamos aqui. O versículo diz, versículo 6, e nos fez reis. É isso que o versículo diz. Algumas traduções trazem e nos fez um reino.
E essa tradução, que nos fez um reino, ela expressa melhor a ideia do texto grego. Cristo não salvou indivíduos para ficarem isolados, para ficarem desigrejados. Deus não salvou os crentes para isso. Os crentes foram salvos para serem incorporados ao corpo de Cristo, para serem inseridos ao corpo de Cristo e para estarem debaixo do cabeça, que é Cristo, que comanda o corpo. O corpo de Cristo, a igreja, é formada por um povo que vive sob o governo de Deus, debaixo do governo de Deus. Paulo explica isso claramente em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1,13. Vai dizer assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antes da conversão, todo homem vive sob outro reino. Todos os homens, antes de virem a Cristo, estão debaixo do reino do pecado, debaixo do reino da carne, debaixo do reino de Satanás. Nós chamamos isso de reino das trevas. Mas quando Cristo salva alguém, ele transfere essa pessoa que estava nas trevas para outro domínio. Esse novo domínio, esse novo reino, é o reino de Deus. Agora, essa pessoa que foi transformada pelo poder do Santo Evangelho, agora ele é um novo crente. E esse crente novo, ele vive sob a autoridade de Cristo, não mais debaixo da autoridade do pecado. No novo reino, no reino de Deus, a autoridade agora é Cristo. E esse novo crente vive debaixo dessa autoridade. Cristo é o seu rei. Cristo é o seu Senhor. E ele está também debaixo da proteção de Cristo e debaixo do governo de Cristo. E esse é o cumprimento de uma promessa antiga, lá do Antigo Testamento. Quando nós olhamos o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, mais especificamente no capítulo de número 19, Êxodo 19, nós encontramos aqui uma promessa gloriosa. Aqui, no capítulo 19 de Êxodo, o contexto é Deus fazendo uma aliança com Israel no Monte Sinai. Deus declara algo extraordinário para a nação de Israel. Em Êxodo capítulo 19, versículo 6, ele diz: e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Esse é o plano original de Deus. Era que toda a nação de Israel fosse um povo sacerdotal. Essa era a promessa que Deus faz aqui no capítulo 19, versículo 6. Um povo sacerdotal é um povo separado e que representa Deus diante das nações da terra. Esse é um reino sacerdotal, um povo, uma nação de sacerdotes. Israel
como uma nação sacerdotal, deveria revelar o caráter de Deus através das ações de um povo santo. Israel, como uma nação sacerdotal, deveria ensinar a lei de Deus através da Sagrada Escritura. A nação de Israel, como uma nação sacerdotal, deveria ser luz para os povos através do seu testemunho, que glorificava a Deus. Mas algo terrível acontece logo depois desta promessa de Deus. Quando nós avançamos no livro de Êxodo e chegamos ao capítulo 32 de Êxodo, quando Moisés estava no Monte Sinai e ele recebe a lei, Moisés recebe os 10 mandamentos e Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai recebendo a lei de Deus. E o povo ficou esperando na península do Sinai, no deserto. E o povo, ao invés de aguardar Moisés descer com a lei de Deus, o povo se voltou para a idolatria. Eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. E eles disseram, em Êxodo 32, versículo 4, depois que fizeram um bezerro de ouro, eles disseram o seguinte, olha que palavra terrível. Este, apontando para o bezerro de ouro, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Isso foi uma rebelião aberta contra o Criador dos céus e da terra, contra o Deus soberano que retirou o povo de Israel, que passou 430 anos como escravo no Egito, e tirou eles com uma mão forte, enviando 10 pragas ao Egito, e depois abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem passar e fossem livres dos egípcios. E quando Deus está revelando a sua vontade, dando a sua lei, eles viram as costas para Deus e adoram uma estátua de um bezerro de ouro. Então, quando Moisés desce do monte e ele vê toda aquela rebelião e o povo nu, se você ler o livro de Êxodo, no capítulo 32, o povo estava fazendo uma festa imoral, despidos, diante do bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro, e Moisés com as tábuas da lei, os 10 mandamentos, quando ele vê aquilo, ele quebra as tábuas da lei. Ele fica impactado com a idolatria daqueles homens que viram as maravilhas de Deus. Isso significa que ver milagres, ver maravilhas, não converte ninguém. Absolutamente ninguém. A fé não vem por visões. A fé não vem por revelações. A fé não vem por milagres e maravilhas. A fé vem pela pregação da palavra. Ela vem pela escritura. Então, mesmo vendo aqueles milagres e maravilhas, aquele povo com o coração endurecido adorou a um bezerro de ouro, ao invés de adorar o Criador que os livrou das mãos dos egípcios. Então Moisés desce do monte e faz um chamado solene. Moisés brada no versículo 26 do capítulo 32 de Êxodo e diz: quem é do Senhor, vem a mim. Apenas uma tribo respondeu. A tribo de Levi responde ao chamado de Moisés.
E eles demonstram zelo pela santidade de Deus. E executaram o julgamento contra a idolatria daqueles homens que fizeram o bezerro de ouro. E caíram ao fio da espada pelas mãos dos levitas cerca de 3.000 homens naquele dia. O juízo de Deus veio imediatamente. Então Moisés declarou, no versículo 29 de Êxodo 32, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor. Fala para a tribo de Levi. Como resultado dessa fidelidade, esse é o contexto histórico para que você possa entender o versículo 6 de Apocalipse. Como resultado dessa fidelidade dos levitas, Deus posteriormente escolheu os levitas como a tribo sacerdotal. Em Números capítulo 3, versículo 12 ao 13. A tribo de Levi se tornou a tribo sacerdotal de Israel. As tribos de Israel eram 12 tribos. E essas 12 tribos constituíam a nação de Israel. E era para ser as 12 tribos um reino de sacerdotes. Mas por causa do pecado da idolatria, Deus escolheu apenas um. A tribo de Levi. Os levitas combateram o culto falso do bezerro de ouro. Então foram feitos ministros do culto legítimo a Yahvé, ao Deus de Israel. O que Israel perdeu naquele momento, naquele exato momento de Êxodo, capítulo 32, a passagem do bezerro de ouro? Israel perdeu por causa da rebelião nacional. Não foi uma rebelião local, focal de algumas pessoas. Foi uma rebelião de uma nação inteira. Israel perdeu o privilégio coletivo de ser um reino sacerdotal. O sacerdócio passou a ser restrito a apenas uma tribo. Antes, toda a nação deveria representar a Deus. Depois desse episódio do bezerro de ouro, da idolatria, apenas uma tribo mediava o culto. Isso mostra algo extremamente sério. O pecado sempre traz perda de privilégios espirituais. Sempre. Quando os israelitas pecaram nessa ocasião de Êxodo 32, eles perderam o privilégio de ser uma nação sacerdotal. E quando nós pecamos, as nossas orações são impedidas. A comunhão com Deus é perdida. Acontece a perda da alegria da salvação. É o que aconteceu com o rei Davi quando ele pecou em adultério. Perdeu a alegria da salvação. Ele perdeu a paz espiritual. E todos aqueles que pecam, os crentes, perdem a paz espiritual. A perda da sensibilidade da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus e serem tocados por ela. O pecado faz com que nós deixemos a Escritura de lado. A perda da utilidade no serviço de Deus, pois Deus usa vasos limpos e o pecado nos suja. O pecado ocasiona a disciplina de Deus. É o que aconteceu com a nação de Israel. Foram disciplinados. Perderam o privilégio de ser uma nação sacerdotal. A perda das recompensas eternas. Os pecados que nós cometemos aqui
podem ocasionar, mas recompensas eternas, os galardões. O pecado enfraquece o testemunho cristão. Se você se diz cristão e lá na empresa você faz coisas erradas, no trabalho, na sua família, isso vai impactar o seu testemunho cristão. As pessoas não vão ver você como um cristão legítimo. E no caso de Israel como nação, o pecado da idolatria fez com que eles perdessem o privilégio de ser um reino sacerdotal. E isso, trazendo para a ótica do livro de Apocalipse, nós podemos então fazer um contraste entre Israel e a igreja. Agora, observe esse contraste glorioso no Novo Testamento. O apóstolo Pedro, corroborando com o pensamento do apóstolo João, escreve em 1 de Pedro 2,5. 1 de Pedro 2,5. Vós também sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. E novamente no versículo 9, Pedro diz, 1 de Pedro 2,9, vós sois sacerdócio real. Isso significa que em Cristo, o que Israel perdeu como nação, deixando de ser uma nação sacerdotal, sendo um povo de Deus, a igreja espiritualmente recebe isso, sendo o povo de Deus. Todo crente verdadeiro é sacerdote. Todo crente verdadeiro tem acesso direto a Deus. Não precisamos de intermediários. E todo crente, sendo sacerdote, tem a responsabilidade de adorá-lo, de adorar a Deus. E isso é exatamente o que o apóstolo João declara no versículo 6 de Apocalipse. Volte seus olhos novamente para o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Agora você vai olhar para essas palavras que o apóstolo João escreveu no livro de Apocalipse, com todo esse arcabouço que eu trouxe agora, com o contexto histórico da nação de Israel, e agora você vai olhar como igreja para o versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, aquela tradução que eu falei para vocês aqui, e nos fez reino e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Agora você olha para o versículo 6, e o versículo 6 agora tem peso. Porque aquilo que deveria ser da nação de Israel, e por causa do pecado eles não receberam, nós como cristãos recebemos. E nos fez reino e sacerdotes para Deus. E aqui eu trago uma pequena observação teológica, e que é muito importante. Essa verdade nos fez reino e sacerdotes para Deus, não significa que a igreja substituiu Israel. Não é isso. A igreja não substituiu Israel no plano de Deus. Não é isso. A Bíblia mantém uma distinção clara entre Israel, o povo étnico, a nação da aliança, e a igreja, o povo redimido em Cristo. Há uma distinção. Israel e igreja não são a mesma coisa. As promessas feitas a Israel ainda serão cumpridas literalmente no futuro.
Um texto que é muito usado para esclarecer isso é Romanos capítulo 11, versículo 1. Vai estar assim escrito, Romanos 11, 1. Porventura rejeitou Deus o seu povo? Falando de Israel. Então Deus não rejeitou Israel. De modo nenhum. O apóstolo Paulo prossegue dizendo. Ainda no capítulo 11, versículo 29, o apóstolo Paulo escreve o seguinte. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Dentro do contexto de Romanos 11, isso significa que Deus ainda tem um propósito específico para a nação de Israel. Mas espiritualmente, hoje, Deus está formando um povo redimido de todas as nações e que exerce um sacerdócio universal. Esse povo se chama igreja. Agora, pense na seriedade disso. Os levitas receberam o sacerdócio porque demonstraram zelo pela santidade de Deus. Eles não toleraram a idolatria, eles não ficaram neutros, eles se levantaram do lado de Deus. Mas hoje, muitos cristãos dizem que são sacerdotes. Hoje, muitos cristãos dizem que fazem parte do reino de Deus, mas vivem em amizade com o pecado. Vivem como o mundo. Pensam como o mundo, não tiveram mentes transformadas. Amam as coisas do mundo. Mas sacerdotes, o reino sacerdotal, a igreja, esses sacerdotes não vivem assim. Um sacerdote pertence a Deus. O sacerdote vive para Deus. Um sacerdote honra a Deus porque ele representa o próprio Deus. Se você é um cristão, aonde você estiver, você representa a Deus. Então haja como tal. Haja como um sacerdote. Defenda a causa de Deus. Eu pergunto a você com muito amor e piedade, mas também com sinceridade. Você realmente vive como um sacerdote de Deus? Um sacerdote do Deus Santo? Você vive assim? Ou apenas carrega o nome de cristão, enquanto seu coração continua dividido entre dois senhores, Deus e o mundo? Muitos querem Cristo. Querem a Cristo como seu Salvador, mas rejeitam a Cristo como seu Rei, como seu Senhor. Se Cristo te salvou, Ele também te governa. A palavra dele deve governar os seus afetos internos, o seu coração. A pergunta que confronta a sua alma é: você realmente vive debaixo do governo de Cristo? Você é um cristão? Ou você apenas diz que Jesus é rei, enquanto continua governando a sua própria vida? Conversão verdadeira, meus irmãos, não é apenas perdão de pecados. A conversão verdadeira é mudança de reino.
você deixa de viver no reino das trevas e passa a viver no reino da luz. Em que reino você está vivendo? Cristo nos fez sacerdotes. É o que o versículo 6 nos diz. Ele, ao escrever esse versículo 6, o apóstolo João, ele destaca a nossa posição individual diante de Deus. O texto continua, olhe seus olhos para o versículo 6 novamente. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Aqui está uma das maiores verdades do Evangelho. No Antigo Testamento, o acesso a Deus era limitado. Apenas sacerdotes serviam no templo. Deus só poderia ser adorado no templo. E para que você pudesse adorar a Deus, o sacerdote deveria fazer um sacrifício simbolizando você. Era trazido diante do sacerdote uma oferta. Essa oferta, o sacrifício do pecado, era um cordeiro, sem manchas, sem máculas, sem enfermidades. E então o pecador colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, simbolizando que o pecado estava sendo transferido para o animal. Então aquele animal era degolado. Cortava-se o pescoço do animal. O sangue então jorrava em uma bacia. Aquele sangue então era levado pelo sumo sacerdote diante da Arca da Aliança. Passava-se um véu espesso e entrava então o sumo sacerdote diante da Arca da Aliança. E ele pegava do sangue e aspergia na ponta da tampa do propiciatório o sangue do animal que foi morto. Então Deus se tornava propício. Deus se tornava favorável a perdoar o pecado daquele pecador que iria adorá-lo. Era isso que era necessário para que um adorador chegasse diante de Deus para adorar a Deus no culto judaico. Então, apenas os sacerdotes serviam no templo. Apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação pelo pecado. Apenas uma vez no ano ele fazia isso pela nação. Mas tudo mudou na cruz. Na cruz de Cristo, mudou. Quando Cristo estava na cruz, e ele disse, está consumado, e entregou o Espírito, ele morre na cruz. No mesmo instante, o véu no templo se rasgou de alto a baixo. O véu que separava os adoradores do adorado, que é Deus, foi rasgado. Agora, todo crente, todo aquele que creu em Cristo Jesus, tem acesso direto a Deus. Não é mais necessário o culto levítico. Não é mais necessário os levitas. Não é mais necessário o sumo sacerdote. Porque agora o nosso sumo sacerdote é Cristo. Não é mais necessário toda aquela ritualística. Não é necessário mais morrer nenhum cordeiro. Porque o Cordeiro de Deus foi imolado. O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. O apóstolo Pedro afirma, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita. Vocês são os eleitos de Deus. Vocês são os escolhidos de Deus. O sacerdócio real. A nação santa. O povo adquirido.
Isso significa algo extremamente importante. No cristianismo, não existe uma classe espiritual superior. No cristianismo não existe isso. Não existe um grupo de homens que tenham um acesso a Deus que os outros crentes não possuem. No cristianismo nós não temos isso. A Escritura declara que todo crente verdadeiro foi feito sacerdote diante de Deus. Isso significa que cada cristão tem acesso direto ao Senhor. Cada cristão tem direto acesso a Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso significa que nós não precisamos de mediadores humanos. Não precisamos de homens que se coloquem entre Deus e o seu povo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso, precisamos corrigir algumas ideias que às vezes entram silenciosamente na mente dos cristãos. A ideia de que certas coisas espirituais só podem ser feitas por uma espécie de elite religiosa. Por exemplo, a bênção apostólica. Aqui na Cristo Vive, não temos o costume de usar a bênção apostólica ao final do culto. Alguns irmãos aqui já perceberam isso. Nós entendemos que nas cartas do Novo Testamento, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo, essas palavras que o grande amor de Deus, a graça, e assim sucessivamente, funcionam como uma forma de identificação e conclusão das cartas às igrejas. Contudo, não temos nada contra igrejas que utilizam esses versículos como uma bênção final no culto. Trata-se de uma prática legítima, de uma prática edificante. Ao final de contas, um versículo está sendo citado no final do culto. E quando usada com entendimento bíblico, é muito saudável para a igreja. Quando eu falo quando usada com entendimento bíblico, é quando o pastor estiver impetrando a bênção apostólica e os irmãos estarão ali recebendo com as mãos, recebendo a bênção apostólica, não está saindo nenhum poder da mão do pastor e chegando na sua mão para que te dê alguma bênção especial. Não é isso. O entendimento bíblico correto não é esse. Você está sendo edificado não pelo poder que sai da mão do pastor, porque ele não tem poder nenhum. Poder é da palavra de Deus que edifica vidas. Também entendemos que essa bênção apostólica não precisa necessariamente ser pronunciada por um pastor. Como a Bíblia ensina, e o que nós estamos meditando aqui, começamos a entrar já nas aplicações do texto em que estamos meditando, a Bíblia ensina que todos os crentes são sacerdotes diante de Deus. Qualquer cristão pode ler ou declarar essas palavras de bênçãos para a igreja. Assim, não há impedimento para que qualquer irmão ou irmã possa fazê-lo no final do culto. O importante
não é a posição de quem fala, mas a verdade da palavra de Deus que está sendo proclamada e o reconhecimento de que todos nós fomos feitos sacerdotes em Cristo. Da mesma forma, vamos aprofundar um pouco mais essa questão sobre e nos fez reino e sacerdotes para Deus. Da mesma questão, como a bênção apostólica não necessariamente precisa ser impetrada pelo pastor, qualquer cristão pode fazê-lo, inclusive as irmãs. Da mesma forma, o batismo. Muitos pensam que apenas um pastor ordenado pode batizar alguém. Mas se você examinar cuidadosamente no Novo Testamento, verá que o poder não está no homem que batiza. O poder está em Cristo, que ordenou o batismo. O batismo é simplesmente a obediência de um discípulo à ordem do Senhor. Isso é o batismo. Se todos os crentes são sacerdotes diante de Deus, então qualquer crente, repito, qualquer crente pode batizar outro crente. O que torna o batismo legítimo não é o título do homem que está ali executando a ordenança, mas a obediência à palavra de Deus. O mesmo princípio se aplica à ceia do Senhor. Não existe na Bíblia a ideia de que apenas um pastor ordenado tenha autoridade espiritual especial para distribuir o pão e o vinho, o pão e o cálice. Muitas igrejas colocam isso como uma prática por organização, e é aqui que você precisa entender. Tanto na bênção apostólica, tanto no batismo, quanto na ceia do Senhor, isso é meramente uma organização que a igreja local exerce. Por conta da ordem do culto ou por causa da convenção da igreja. E isso pode ser útil para manter a ordem no culto. Mas precisamos entender algo. Existe diferença de papel ou responsabilidade. Isso falando dentro da igreja. Mas não existe diferença de valor espiritual ou natureza diante de Deus. O pastor, ele tem uma função diferente dentro da igreja. Ele foi chamado para ensinar, para pastorear e cuidar do rebanho de Deus. Mas diante de Deus, o pastor não possui uma natureza espiritual diferente dos demais crentes. O pastor é um crente comum como todos os outros. Ele foi salvo pelo mesmo sangue, o sangue de Cristo. Ele foi reconciliado pelo mesmo Cristo, porque ele também é um pecador. Ele foi feito sacerdote da mesma maneira que todos os crentes foram feitos sacerdotes. Portanto, quando participamos da ceia do Senhor, não estamos diante de um sacerdote humano distribuindo graça através do pão e do cálice. Estamos simplesmente lembrando juntos, como igreja, como sacerdotes que somos em Cristo, do sacrifício de Cristo por todos nós. E isso muda completamente a nossa visão de igreja.
Apague da sua mente a ideia de que existem dois níveis de cristãos na igreja. Os cristãos comuns e os cristãos espirituais. Nós estudamos isso na Escola Bíblica Dominical, na classe de novos membros hoje. Esqueça isso. Todos nós somos iguais diante de Cristo. A Bíblia diz em 1 de Pedro 2,9, o versículo que eu já li: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, vós sois isso. A nação santa, o povo adquirido. Isso significa que todo crente verdadeiro foi separado para Deus. Todos foram chamados a viver diante de Deus. Todos têm acesso ao trono da graça. Não existe uma casta especial de cristãos. Os pastores são especiais, os demais crentes não são. Não existe isso. Apague isso da sua mente. Existe apenas um povo redimido pelo sangue do Cordeiro. Somos todos iguais. Homens e mulheres, simples ou instruídos, conhecidos ou desconhecidos, todos comprados pelo mesmo sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E por causa desse sangue, todos nós fomos feitos sacerdotes diante do Deus vivo. E eu tenho aplicações finais e a gente encerra. Muitos cristãos vivem como se ainda existisse um véu entre eles e Deus. Muitos pensam assim, aqui na igreja já foram vacinados. Já não pensam assim. Se o pastor orar, Deus vai ouvir. A oração desse homem, a oração do pastor é poderosa. Não. Essa é a forma errada. A oração de todo cristão é ouvida por Deus. Todos nós podemos orar, uns pelos outros. E vocês podem orar pelo pastor. Sou carente das vossas orações. Também sou pecador como vocês. Necessito da oração da igreja. Necessito da palavra de conforto da igreja. Necessito da disciplina da igreja. Necessito da comunhão da igreja. Eu sou um crente comum com todos os outros. Não existem supercrentes. E os pastores não são supercrentes. Para a gente finalizar a nossa prédica dessa noite e a nossa conclusão. Depois de considerar essas verdades, João finaliza o versículo 6 e é como se ele soltasse fogos no final do versículo 6. Volte seus olhos para o finalzinho do versículo 6. Ele diz assim: a ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Essa é uma resposta de quem entendeu o sacrifício de Cristo. E a única resposta possível diante do Cristo ressurreto, que ressuscitou dos mortos, que nos amou, que nos libertou, que nos fez reino e nos fez sacerdote, toda a glória pertence a Ele. É isso que o apóstolo João finaliza no versículo 6. Toda a glória pertence a Ele, todo o domínio pertence a Ele. E João então diz, amém. Assim seja. Isso é verdade. Isso é digno de toda a adoração. É isso que João diz no versículo 6. E nós concluímos, a gente vai para a conclusão e encerra. Se Cristo
derramou o seu sangue para te libertar das amarras do pecado, se Cristo te fez sacerdote diante de Deus, ele abriu o caminho para que você entre diante do trono da graça, através do sangue do Filho de Deus. Então, sua vida não pertence mais a você. Ela pertence àquele que morreu e ressuscitou por você. E eu deixo a última pergunta e finalizo com ela. Você realmente vive como um sacerdote do Deus vivo? A resposta fica no seu coração. Espero que sim. Oremos. Pai bendito, graça te damos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio de entendermos essa verdade que fomos feitos reino e sacerdotes diante de ti. Que não precisamos mais de levitas, que não precisamos mais de nenhum sacerdote fazendo sacrifícios para que nós possamos adorar aquele que é digno de honra, glória e louvor. Mas que o seu Filho Jesus fez um sacrifício final e que não é necessário mais nenhum sacrifício, pois o sangue do Filho de Deus, o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós e que vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e que essa graça e verdade nos alcançou, nos transformou através do poder do teu Espírito Santo maravilhoso, transformando mortos espirituais, que estavam mortos em delitos e pecados, distantes de Deus, em sacerdotes, em filhos de Deus, que podem entrar diante do trono da tua maravilhosa graça para te adorar. Por isso nós te louvamos, te agradecemos por essas verdades. Obrigado, Senhor, por nos fazer um reino espiritual, por nos transportar do reino das trevas, do reino do pecado, para o reino do Filho do seu amor, por reino do perdão, por reino da reconciliação, por reino da glória, o reino da luz. Obrigado, Senhor, nós te louvamos por essas verdades que aprendemos nessa noite. Pedimos ao Senhor que continue conosco, nos abençoando, nos dando graça para entendermos a verdade da tua palavra e que possamos aplicar essas verdades no nosso dia a dia e que possamos servi-lo para a glória do teu nome. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso humilde desejo, é a nossa humilde oração que te fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.